Nessa aula eu falarei sobre hiperlinks levando a determinadas regiões de páginas utilizando âncoras. O que seria âncoras? Âncoras seriam determinadas regiões dentro de uma página web em que elas são como se fossem marcadores de livros. Imagine que você tem um livro grande e você gostaria de ir direto para uma determinada página deste livro. Não se coloca aqueles marcadores bem na cabeça, ali, bem na folha do livro para você puxar e ir direto? Então, no caso de hiperlinks, é possível nós criarmos esses marcadores, né, para pularmos para uma determinada região da minha página HTML. Como nós podemos fazer isso? Sabemos que existe um atributo global que é chamado de ID. Esse ID ele serve para nós nomearmos um determinado elemento HTML. E aí, se caso eu quiser criar então determinados pontos aonde um link pode me levar a uma página, eu preciso desse ID definido nesses pontos, sabe? Então, eu vou colocar aqui na minha introdução um ID chamado introdução. No meu desenvolvimento eu vou chamar desenvolvimento. E na minha conclusão eu vou criar um ID, aqui um atributo ID chamado conclusão. Ótimo. E agora, como que nós podemos criar links que vão direto para uma determinada região dessa página? Notem que se eu abrir essa página aqui, olha, aparece introdução. Se eu rolar um pouco para baixo tem desenvolvimento e um pouco para baixo aqui conclusão. Eu coloquei um texto aleatório só para fazer volume, para que eu consiga, né, ter esse scroll aqui, um volume grande de conteúdo, que seja necessário uma rolagem para eu buscá-lo. Ok, para a gente poder criar essas âncoras, esses links âncoras, basta fazermos o seguinte. Colocamos aqui a tag A, eu coloco aqui o seguinte, ir para introdução. Esse é o texto que vai aparecer aqui ó, no início da minha página, ir para a introdução. Vou colocar uma outra tag A, ir para desenvolvimento, e uma outra, ir para conclusão. Para que nós possamos ir para uma determinada região da página, nós utilizaremos o atributo href, passando aqui como valor esse código aqui, ó, esse caractere, que é um sustenido, né, um sharp, e o nome do ID do elemento, né, eu preciso passar o ID do elemento para onde eu quero pular. Então basta eu passar aqui introdução, que este link que eu estou criando aqui vai fazer com que a minha página web pule para a região de introdução. E eu vou fazer isso tanto para introdução quanto desenvolvimento, ou seja, vou pular lá para o elemento com ID desenvolvimento e por último vou pular para o elemento conclusão, caso eu clique aqui. Se a gente testar, temos aqui os três links. Se eu clicar aqui em introdução, ó, ele já foi ali e colocou introdução lá no comecinho da página. Se eu clicar em ir para desenvolvimento, ele já rolou minha página lá para onde está o desenvolvimento, né, para o meu H2. E por fim, se eu clicar aqui em ir para a conclusão, ele rola minha página até o elemento onde tem o ID conclusão. Então, esse conceito que eu acabei de mostrar nessa aula são chamados de âncoras. E vocês podem estar se perguntando, mas e se eu quisesse ir para uma outra página web e uma determinada posição dessa página? Isso pode ser feito, né, utilizando também as âncoras. Como? Eu tenho esse arquivo aqui, 04-2 âncoras, e vou criar um novo arquivo do tipo HTML. Vou colocar um doctype aqui para ele, coloco um boilerplate aqui, HTML, head e um body. E o body. O nome desse arquivo que eu vou chamar ele de meu arquivo.html só para teste. Aliás, para ficar bonitinho, 02 âncoras 2.html. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o conteúdo que eu tenho aqui em âncoras para âncoras 2.
Aqui eu vou colocar minha segunda página de âncoras no título. De âncoras. Esses links aqui eu vou removê-los. E vou manter aqui todos esses H1s para dar volume ali. Na hora que eu abrir minha página âncoras, vai aparecer desta forma aqui. Observem que neste meu arquivo aqui, 042 âncoras 2, eu tenho a ID introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui no âncoras 1, ao invés de eu colocar somente introdução, eu gostaria de ir para o elemento com ID introdução, porém no arquivo 04-2-âncoras2.html. E quero ir para a região de introdução. Posso fazer essa mesma coisa aqui, né, essa mesma alteração, para as duas outras âncoras, mudando aqui para desenvolvimento e por último aqui para conclusão. Então, na hora que eu abro este meu arquivo âncoras, eu tenho os meus hiperlinks não indo para a região de introdução, desenvolvimento e conclusão deste arquivo que eu tenho aberto. Esse hiperlink aqui ele vai me redirecionar para o arquivo 042 âncoras 2 aqui no final, .html, na região de introdução. Se eu clicar nesse hiperlink, olha lá, ele mudou para a página âncoras2.html e já foi lá para a região de introdução. Se eu voltar lá para a página anterior e ir para desenvolvimento, ele foi lá para o arquivo 2 na região de desenvolvimento. E por fim, conclusão também. Ele foi lá para o outro arquivo 2. Né? Não necessariamente, até só para vocês não se confundirem, não necessariamente aqui no âncoras 2 eu preciso ter esses caras aqui, ó, né, todos esses textos. Vou salvar sem texto nenhum e vamos abrir novamente. Estou num arquivo âncoras. Se eu ir para a introdução, ele abre o arquivo âncoras 2 e vai lá para a região de introdução. E assim por diante nos demais elementos, nos demais links. Tá? Então observe que as âncoras podem ser utilizadas tanto para ir para uma determinada região de uma página web em que as âncoras estão, ou até mesmo para um outro arquivo HTML que possui âncoras também. Beleza? É isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Âncoras. Um abraço, pessoal.